Se você tá querendo realmente aprender a jogar Marvel Rivals e começar a ganhar suas partidas mesmo, vem pra cá que nesse vídeo eu vou te explicar como que você tem que pensar pra começar a ter impacto real nas suas partidas. Não importa se você começou a jogar agora com Marvel Rivals ou se você joga Overwatch há mais de 10 anos. Até o fim do vídeo você vai aprender tudo o que você precisa sobre as principais estratégias e saber como que você deve jogar em volta disso pra começar a ganhar essas partidas. Talvez você já tenha tido aquela sensação de que não importa o que você faz, nossa, eu peguei 40 mil de dano, meu tanque não fez nada, eu não recebi cura nenhuma. Ou então, nossa, eu dei cura pra todo mundo, eu tava o tempo todo ajudando e mesmo assim eu só perco. Alguém me ajuda, o que tá acontecendo? Às vezes é porque nem todo dano é igual. Não adianta você ficar dando dano num tanque, por exemplo, que tá recebendo cura o tempo todo. E não adianta você estar completamente separado do seu time, dar muito dano, não matar ninguém e morrer sozinho. Nem todo dano é criado igualmente. Então a gente tem que entender como que a gente tem que pensar no jogo para ter real impacto. Sem uma estratégia direita, sem você entender o que seu time quer fazer e tá fazendo, você não consegue ter o impacto para conseguir ajudar do jeito certo. Você tem que saber como dar dano, como dar cura, como proteger o seu time. É muito importante você ter essa sinergia com o teu time. Então hoje eu vou explicar como que você tem que estar vendo o jogo para você ajudar o seu time do jeito certo. Então, nesse vídeo, eu vou explicar 4 coisas principais. Quais são as principais estratégias, que são 3, como que elas se relacionam entre si, como que o jogo é basicamente um pedra, papel e tesoura, como que você deve escolher sua função, se você devia jogar de tanque, DPS, suporte, priorização de alvos. 4 coisas muito importantes para você ter impacto real no jogo. E no fim ainda vou dar uma dica extra pra quem ficar até o fim aí. Então vamos começar falando sobre playstyles, os 3 principais playstyles, estilos de jogo, estratégias, seja como você quer chamar. Então o Marvel Rivals, assim como o Overwatch, gira em torno de 3 estilos de jogo: Dive, Brawl e Poke. Cada estilo de jogo tem pontos fortes e pontos fracos que devem ser explorados de acordo. Vamos começar com Dive. Dive é uma composição que tá querendo jogar com muita mobilidade para jogar separado inicialmente e se juntar em um alvo só para dar muito dano rapidamente em um alvo. Então eles usam a mobilidade alta de todos os personagens para atacar de uma vez só um alvo que normalmente está isolado na backline inimiga e depois sair ou então continuar atacando alvos separados ali dentro. Muitas vezes porque o foco é esse dano em uma hora só. Não é sobre resistir um ataque por muito tempo, é sobre você fazer um ataque relâmpago na backline inimiga. Por outro lado, você tem uma composição ou uma comp de estilo de Brawl, que seria uma composição que está focada em ter muito dano de perto e com muita vida. Então eles conseguem resistir muito ataque. Pensa num boxeador que tá dando soco e tomando soco e ele quer ter o soco mais forte e o queixo mais forte para aguentar mais soco. Então esse é o Brawl, ele tá querendo chegar perto de você e só tacar o soco em todo o seu time, basicamente. Mas ele acaba tendo pouca mobilidade, porque ele tá focado em andar lentamente como uma unidade pra frente. Tudo isso aqui, gente, não é uma composição só, é um estilo de jogo com várias composições que podem fazer esse estilo de jogo. Mas o último estilo de jogo se chama Poke. É um estilo de jogo que tá querendo ficar mais pra trás, mais longe do outro time, e dando tiro de longe, e dando dano de longe, negando espaço do time inimigo, aos poucos, tirando recurso e tirando vida do time inimigo. Eles acabam tendo um pouco menos de vida quando chegam perto do time inimigo, eles acabam tendo menos dano a dar de perto, mas eles dão muito dano de longe. Então agora eu vou falar sobre como que esse jogo, na verdade, não passa de um jogo de pedra, papel e tesoura. Se você tá prestando atenção, talvez você tenha percebido que cada fraqueza de um dos playstyles é a força do outro. Então, se você tem uma composição, por exemplo, de Brawl, uma composição de Poke, vai conseguir te deixar longe o bastante, por tempo bastante, por você ter pouca mobilidade, que você não vai conseguir chegar perto bastante para dar aquele dano que você precisa dar. Então, uma composição de Brawl vai ser counterada por uma composição de Poke. Mas, por outro lado, essa mesma composição de Poke não vai conseguir aguentar a mobilidade alta e o ataque focado de uma composição de Dive. Então uma composição de Dive vai chegar do lado e vai amassar todo mundo que tá de Poke. O cara tá lá tentando ficar de longe de Poke, mas tem um Homem-Aranha voando no céu, entendeu? Não adianta você querer ficar jogando de Viúva Negra contra um Homem-Aranha ou contra personagens assim que tem muita mobilidade, que são muito difíceis de atingir. E por último, o estilo de jogo de Brawl vai ter a força bruta pra quando sofrer um ataque dos Pokes, vida o bastante pra aguentar o ataque e ter dano bastante pra conseguir, tipo, beleza, o Homem-Aranha chegou aqui do nada junto com o Venom, mas eu consigo dar uma espadada neles como Magneto, quando ele tá junto com a Bruxa Escarlate, eu acho que é em português, é Scarlet Witch, que eu consigo só aguentar o dano deles e dar dano de volta. Então, uma composição de Brawl ganha de uma composição de Dive
uma composição de dive ganha de uma composição de poke, e uma composição de poke ganha de uma composição de brawl. Obviamente, não vai ser sempre assim. Ainda tem muito a ver com cada herói, com cada jogador dentro de cada time. Existem times melhores e times piores. Simples assim. Então, entender essa dinâmica te ajuda a ajustar a tua estratégia para conseguir tirar proveito das fraquezas do time inimigo. Então você tem que sempre estar de olhos abertos para quais são os heróis inimigos, quem que é o counter desse herói, quem que é o counter dessa composição toda. Como que eu devia comunicar pro meu time pra gente fazer um estilo de jogo que vai ser contra o estilo de jogo do inimigo. Então vamos primeiro falar sobre escolher a função mais geral. Você quer ser um tanque, DPS ou suporte? Talvez você goste de ficar na linha de frente, conseguir tomar muito dano e você conseguir liderar seu time. Por exemplo, quando você é um tanque de dive, você que vai estar decidindo, é melhor a gente dar dive em cima dessa Mantis aqui, ou é melhor a gente dar dive em cima dessa outra pessoa. Normalmente é o tanque que vai falar quem que vai ser o alvo a ser priorizado. A gente vai falar um pouco mais sobre isso daqui a pouco no próximo tópico. Por outro lado, se você gosta de dar muito dano constantemente e tem muita movimentação pra dar e vender, você gosta mais de DPS, provavelmente. Você gosta daquele cara que consegue entrar e sair rapidinho. Você gosta daquele cara que, nossa, precisa de uma habilidade mecânica um pouco maior. Você precisa ter uma mira um pouco melhor, uma movimentação do seu personagem um pouco melhor. Talvez o DPS seja mais pra você. E por último, o suporte. O suporte normalmente é aquele cara que tá querendo ajudar o time, mas pelo time, não por danificar o inimigo. Então, normalmente o suporte tá querendo dar realmente suporte pros tanques e pros DPS darem mais dano e continuarem vivos por mais tempo. Então, eles, como o nome em Marvel Rivals já diz, são os estrategistas. Eles vão saber quem que precisa de mais vida, quem que tá dando mais dano no momento, pra eles terem um boost de dano, pra eles conseguirem fechar a luta mais rapidamente. Então, é importante, antes de tudo, você escolher se você vai ser um tanque, um DPS ou um suporte. Claro que muitas vezes você não vai poder fazer a função que você quer, porque o jogo precisa de um tanque e você joga de DPS, por exemplo. Tudo bem, acontece. Jogue de tanque. O jogo não é tão diferente assim. E o mais importante nesse vídeo aqui é te ensinar a ganhar. Então, se o jogo precisa de um tanque, senta tua bunda na cadeira e joga de tanque. Isso me leva a um ponto que eu queria falar sobre escolher o herói especificamente. Se você já escolheu que você vai ser DPS, você tem que olhar a composição do seu time no momento e você tem que ver qual tipo de DPS eles precisam. Talvez eles precisem de um DPS mais focado, com mais dano, mais hit scan, que a gente chama, que vai dar mais tiro de longe. Por exemplo, numa composição de Brawl, você vai querer um cara com um pouquinho menos de mobilidade, mas mais dano por mais tempo. Alguém como um Punisher, por exemplo. Mas, se você joga de DPS e você vê que teu time tem um Venom, que é muito móvel e vai querer jogar de dive, você vai querer escolher principalmente o Homem-Aranha, porque além de ser dive, assim como o Venom, ele tem aquela mecânica de team up, então ele ganha uma habilidade extra por os dois estarem no mesmo time. Então, escolher o personagem acima de você ver o que você gosta de jogar, também é você ver o que seu time precisa. Não adianta você pegar um Homem-Aranha quando você tá querendo jogar de longe. O Homem-Aranha é um personagem que precisa estar dentro do inimigo, precisa estar nas backlines do inimigo. Não adianta ele sozinho querer fazer tudo. Ao mesmo tempo, deixar todo o seu time pra trás muito mais vulnerável, certo? Então, vocês sempre tem que estar vendo o que teu time precisa e o que time deles é fraco contra. Dito isso, muitas vezes você é um DPS e você tá numa comp dive. Você não precisa necessariamente pegar o Homem-Aranha. Tem muitos personagens no jogo. Então acaba tendo muitos DPS que podem jogar como dive. Por exemplo, o Homem-Aranha, claro, a Magic é uma delas, a Pantera Negra. Todos esses DPS são muito bons em dive. Então, se o seu time precisa jogar de dive, pode escolher qualquer um desses. E daí que vem a sua preferência. Você prefere jogar com qual herói de dive? Eu recomendo que você teste todos para ver qual que você prefere, qual que é mais parecido com o seu estilo de jogo. Talvez você seja uma pessoa muito miruda, ou talvez sua movimentação seja muito boa. Você tem que testar todos os heróis para você saber qual dos heróis você prefere na situação que seu time precisa. Precisa fazer essa mescla das duas coisas, certo? Então agora eu vou falar sobre priorização de alvos. Então o que é a priorização de alvos? É basicamente você focar uma pessoa que vai estar recebendo o dano do seu time. Isso é muito visível quando a tua composição é de dive. Você vai fazer o dive, você vai juntar todo o seu time para dar dano em alguém quando você vir que tem uma pessoa vulnerável. Então, tem algumas coisas que tem que ser levadas em consideração. Primeiro,
quanto de vida que tem a pessoa. Segundo, o posicionamento da pessoa, se ela consegue ser curada, se ela consegue ser resgatada pelo tanque, se vocês conseguem dar dano bastante nela antes dela conseguir ser ajudada pelo time, certo? Então pensa assim, digamos que você é Venom, que você é tanque, então você que vai decidir em quem que vocês vão dar dive. Você tá olhando o time inimigo e você percebe que a Mantis do time inimigo ficou um pouco pra trás demais e ela começou a tomar dano. Você fala o que pro teu time? Bora todo mundo em cima da Mantis. Todo mundo vai pular em cima dela, incluindo você, tirar ela de posição, que ela já tava um pouco fora de posição, até matar ela, e agora o time inimigo não tem o suporte. Então são algumas coisas que você tem que ver. O suporte tem muito impacto positivo no time. Se você consegue tirar o suporte inimigo, você deixa o time inteiro inimigo mais fraco. Então, qual que normalmente é a ordem dos fatores? Você quer matar os suportes, pra daí deixar o tanque mais fraco, matar o tanque e deixar os DPS completamente vulneráveis. Esse vai ser normalmente, assim, por via de regra, vai ser isso. Claro que vão ter casos à parte. Às vezes o tanque tá completamente fora de posição e o suporte, apesar de ainda estar vivo, não consegue dar cura. Então você foca dano no tanque pra matar ele rápido. Acontece. Mas, por via de regra, você vai ver quando um dos suportes está fora de posição e você vai atacar como um time aquele suporte, para tentar tirar eles da jogada e ficar tudo mais fácil pro teu time. É muito importante escolher o alvo certo na hora certa, porque é isso que vai mudar completamente o rumo do jogo. Pode parecer que, nossa, tá todo mundo no meu time tomando muito dano, mas você consegue matar o Jeff do time inimigo, o jogo completamente vira. Fica muito mais fácil pro teu time e teu time consegue virar aquela luta e, por sua vez, consegue virar o jogo inteiro. É sempre muito importante estar de olho em quem que tá mais vulnerável no time inimigo, para falar pro teu time, ó, bora focar nesse cara. Então sempre lembrar, escolher o cara certo na hora certa, muda o rumo da partida. Cara, é isso que eu falo quando eu falo que as pessoas não entendem. Mano, ai, mas eu tenho 40 mil de dano. Sim, mas você fica dando tiro num tanque que tá com 2 suportes atrás dele, poqueteando ele. Então um Jeff e uma Mantis dando vida constante, um Rocket Raccoon, eles estão de 3 suporte e estão dando toda a vida de volta pra ele e você continua dando dano nele. Óbvio que você vai estar cheio de dano, mas você não teve impacto nenhum. Então eu tenho aqui 2 diquinhas extras pra você no final. Se você não estiver se divertindo pra jogar, não fique jogando, não fique se forçando. Eu já passei por isso. Não vale a pena, você não melhora se você não tá se divertindo. E segundo, sempre presta atenção no jogo. Evita jogar em modo automático. Sempre presta atenção, por que que eu perdi essa partida? Por que que eu ganhei essa partida? O que que teve de diferente entre isso? Sempre tenta aprender enquanto você joga. Isso é muito, muito, muito importante. Cada partida é uma experiência nova que você nunca vai ter de novo. Então tenta aproveitar ao máximo cada uma das partidas para você poder aprender tudo que tem para aprender naquele caso. Então agora, sabendo de tudo isso, se vocês não tiverem 100% de vitória, sabendo aqui o que eu falei, pensando nisso, daí é como... Não, daí vocês são ruins. Daí vocês são ruins e não adianta. Não, para de ver vídeo. Melhora. Melhora. Fica bom. Não adianta ficar vendo vídeo. Vai, baixa MLabs, faz alguma coisa. Meu Deus do céu, você é muito ruim. Mas brincadeiras à parte, isso aqui realmente faz uma diferença no seu jogo, então sempre tenta prestar atenção no jogo, pensar o que é a fraqueza do seu inimigo, qual que é a força do seu inimigo e jogar em volta disso, porque isso vai ganhar jogo sim, você consegue virar jogo sozinho se você pensar desse jeito. Se você jogar com o seu time, em vez de ficar tentando jogar contra eles e jogar do seu jeito, porque é o seu jogo e você comprou o jogo, você vai jogar como um time, porque você é um jogador bom que entende do jogo, beleza? Então, galera, se vocês gostaram dessas dicas, por favor, deixa o like, que me ajuda muito. Se vocês quiserem mais guia como esse, se inscreve aí que eu tô postando guia de DPS, guia de tanque, guia de suporte, guia de cada mapa, guia de cada herói especificamente. Eu vou tá trazendo aí informação com um jogador profissional, tá bom? Eu já vou deixar aí no ar que tem um jogador profissional que vai fazer uma aparência aqui no meu canal, jogador da seleção brasileira de Overwatch. Só vou dizer isso. Então, galera, vocês estão animados pra isso? Se inscreve aqui, ativa o sininho e bora pra próxima, galera. Deixa aqui nos comentários qual que é seu estilo de jogo favorito, porque eu sei que o meu é dive, porque tem Homem-Aranha e eu amo Homem-Aranha. O Homem-Aranha é muito foda e muito legal. Homem-Aranha, Homem-Aranha, Homem-Aranha.